como tirar o melhor proveito desse livro. Pretendo que esse livro seja uma espécie de manual, a fim de prepará-lo para cumprir o mandamento de 1 de Pedro 3,15. Portanto, é um livro para ser estudado e não apenas lido. Você encontrará nele vários argumentos que apresentei na forma de passos muito fáceis de memorizar. Ao expor um argumento, apresento uma razão, ou várias, para se acreditar que cada passo do argumento é verdade. A seguir, rebato cada uma dessas costumeiras objeções apresentadas a cada passo do argumento e mostro como respondê-las. Dessa forma, você já estará de antemão preparado para as possíveis perguntas que encontrará quando for compartilhar sua fé. Por exemplo, suponhamos que nosso argumento fosse o seguinte: Passo 1. Todos os homens são mortais. Passo 2. Sócrates é homem. Passo 3. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um argumento que chamamos de logicamente válido. Isso equivale a dizer que se os passos 1 e 2 são verdadeiros, então o passo 3, a conclusão, também o é. A lógica é uma expressão da mente de Deus. João 1:1. Ela descreve como um ser supremamente racional raciocina. Existem somente cerca de 9 regras básicas de lógica. Desde que você as siga, elas garantem a você que, se os passos do seu argumento forem verdadeiros, a conclusão também será. Dizemos então que, dos passos do argumento, que se segue logicamente a verdade da conclusão. Você pode então se perguntar: os passos 1 e 2 do argumento apresentado são verdadeiros? Em apoio ao passo 1, podemos apresentar evidências médicas e científicas em favor do fato de que todo homem é mortal. Em apoio ao passo 2, podemos nos basear em evidências históricas para provar que Sócrates foi homem. Ao longo desse processo, podemos considerar quaisquer objeções aos passos 1 e 2 e respondê-las. Por exemplo, alguém pode negar o passo 2 por acreditar que Sócrates não passava de uma figura mítica, que não existiu de fato. Nesse caso, teremos que demonstrar por que as evidências sugerem que essa crença é equivocada. Os passos 1 e 2 de um argumento são chamados premissas. Abre parênteses. Premissa. Os passos de um argumento que levam à conclusão. Fecha parênteses. Se você seguir as regras da lógica e suas premissas forem verdadeiras, então sua conclusão necessariamente será verdadeira também. Ora, um cético convicto pode refutar qualquer conclusão simplesmente refutando uma de suas premissas. Você não tem como forçar alguém a aceitar a conclusão se ele estiver disposto a pagar o preço de rejeitar uma das premissas. No entanto, o que você pode fazer é aumentar o preço de se rejeitar a conclusão, fornecendo sólidas evidências da verdade das premissas. Por exemplo, a pessoa que rejeitar a segunda premissa do argumento apresentado estará abraçando um ceticismo em relação à história que a vasta maioria dos historiadores profissionais acharia infundado. Assim, essa pessoa até pode refutar a segunda premissa se quiser, mas pagará o preço de parecer um maluco. E além disso, dificilmente ela poderá chamar de irracional alguém que de fato aceite a segunda premissa como verdadeira. Portanto, ao apresentar nossos argumentos apologéticos para determinada conclusão, nosso objetivo é aumentar o máximo possível o preço de alguém negar sua conclusão. Nosso objetivo é ajudar o incrédulo a ver o que lhe custará em termos intelectuais a refutação da conclusão. Mesmo que ele esteja disposto a pagar o preço, ele no mínimo terá de admitir que nós não somos obrigados a pagá-lo. E com isso, pode ser que ele pare de ridicularizar os cristãos, acusando-os de serem irracionais ou de não ter razão para crer naquilo que professam. E caso ele não esteja disposto a pagar o preço, pode ser então que ele venha a mudar de ideia e aceite a conclusão que apresentamos. Ao apresentar argumentos e evidências nesse livro, procurei ser simples sem ser simplista. Levei em consideração as objeções mais fortes dos meus argumentos e propus respostas a elas. Em certos momentos, o conteúdo lhe parecerá novo e difícil. Nessas horas, encorajo você a ir devagar, um pedacinho por vez, pois assim fica mais fácil de digerir. Pode ser que também ajude a formar um pequeno grupo para estudar o livro e discutir seus argumentos. E, por favor, não se sinta constrangido caso discorde de mim em certos pontos. Quero que você pense com sua própria cabeça. Ao final da maioria dos capítulos, você encontrará um quadro explicativo com um esboço do argumento apresentado no capítulo. Vou explicar como esse quadro deve ser usado. O quadro tem um formato que traz o meu argumento do lado esquerdo sob o título Prós. No lado direito, sob o título Contra, trago as objeções que podem ser levantadas contra aquele argumento por um oponente. As flechas traçam os caminhos que podem ser percorridos por esses vários prós e contras oferecidos. O propósito desse quadro é ajudá-lo a visualizar o todo do argumento.
Considere, por exemplo, o seguinte quadro. Do lado esquerdo, temos a primeira premissa do argumento, abre aspas, todos os homens são mortais, fecha aspas. Seguindo a flecha, você encontrará a evidência que é dada em apoio a essa premissa. No caso da primeira premissa, não temos nenhuma objeção a ela. E assim, o lado dos contra fica em branco. Logo abaixo, no lado dos pró, encontramos a segunda premissa, entre aspas, Sócrates é homem. Nesse caso, os céticos costumam oferecer uma objeção e assim você encontrará no lado dos contra a seguinte objeção, abre aspas, Sócrates não passou de uma figura mítica. Fecha aspas. Seguindo a flecha que sai do quadrinho dessa objeção, você encontrará a resposta para ela, que traz de forma sucinta as evidências históricas em favor da real existência de Sócrates. Observe que é fornecida apenas uma resposta bem abreviada. Ler esse quadro não elimina a necessidade de estudar a apresentação dos argumentos no texto do capítulo. Esse quadro serve apenas para ajudá-lo a visualizar o todo do argumento. Você não gostaria de ser capaz de defender sua fé com inteligência? Não gostaria de ter argumentos na ponta da língua para apresentar a alguém que diga que os cristãos não têm bons motivos para crerem naquilo que professam? Já não está cansado de se sentir intimidado por incrédulos? Se estiver, então leia este livro. Estou feliz por você tê-lo escolhido e recomendo que esteja sempre, entre aspas, en garde, ou seja, pronto para dar a razão de sua esperança.